Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Hoje eu estou gravando o segundo vídeo do canal Filosofia Contrária. Vou falar para vocês sobre o nascimento da filosofia e vou concluir o vídeo falando um pouco sobre a questão da origem da ciência também. Bom, de acordo com os dados demonstram que realmente existe a origem da filosofia. Temos como dado o fato de Tales de Mileto ser o pai da filosofia, o fundador da filosofia, e o fato de a filosofia ter nascido na Grécia, entre outros, é claro. A questão é, apesar dos fatos históricos, dos fatos concretos estabelecidos, também existe dentro de todo o contexto, existe um grande equívoco em relação à origem do conhecimento filosófico. Através da seguinte pergunta, que causa o equívoco, no caso. A filosofia, ela teria sua origem de uma forma natural, ou ela teria sua origem de uma forma sistemática, ou seja, de uma forma natural, ou seja, através da própria vontade do homem de alcançar o conhecimento, alcançar a razão, ou no caso da forma sistemática, que seria através do avanço das próprias civilizações antigas, civilização egípcia, civilização romana, civilização mesopotâmica, enfim. Seria por qual dessas duas razões? Ou seja, apesar de existir os dados, existe também a questão que balanceia e muito essa questão a respeito da origem do conhecimento filosófico. Então, para não causar muito problema, vou me distanciar um pouco dessa questão e tocar na seguinte questão. Afinal de contas, o que é esse conhecimento filosófico? O que é esse conhecimento que nasce na Grécia? É importante deixar claro que esse conhecimento é a ruptura com a mitologia. A troca de método, no caso, para se responder às perguntas da natureza humana. Por exemplo, uma forma é deixar de responder através de um meio, vamos dizer assim, extremamente religioso, extremamente mitológico, e passar a responder de uma forma mais racional, através de uma forma mais lógica. E é exatamente isso que é esse novo conhecimento. É exatamente isso que é esse novo modo de responder às perguntas do ser humano. Uma outra coisa que é importante também citar é o seguinte: o fato desse conhecimento ser a ruptura com a mitologia, ser a ruptura com a forma antiga de pensar, não quer dizer exatamente que é uma ruptura 100%, uma ruptura total. Por quê? O que acontece é, na verdade, que a filosofia ela se distancia da mitologia apenas de uma forma temporária, apenas de uma forma, vamos dizer, atemporal, um certo tempo, um certo limite de tempo. Na verdade, o conhecimento filosófico, ele ao mesmo tempo que ele realiza essa ação da própria ruptura, ele mesmo abraça o conhecimento mitológico. Ou seja, o conhecimento filosófico, ele reconhece a dependência também da mitologia como uma forma de responder perguntas, como uma forma, na verdade, de debater questões
relacionadas ao amor, à felicidade, à moral, à ética, que não necessariamente precisa excluir o mito, romper totalmente com o mito. Pelo contrário, torna-se algo até contribuinte. Daí, é claro que filosofia é filosofia, mitologia é mitologia. Mas é justamente através dessa ruptura e através dessa relação entre a mitologia e a filosofia que existe a filosofia em geral como a gente conhece hoje. E por causa disso, é importante citar também o seguinte, que o filósofo, ele não era só filósofo, o cientista, ele já existia naquela época, e o cientista era o filósofo, e o filósofo era o cientista, no sentido de que não havia uma divisão, não havia uma divisão como existe hoje em dia. É claro que hoje existe, é claro que hoje não dá para juntar, mas durante muito tempo foi assim, e é importante citar isso pelo fato de que a maioria das pessoas, elas costumam achar que a ciência ela tem origem no, nas épocas modernas, e não. A ciência ela tem sua origem na própria antiguidade, na própria civilização antiga da Grécia. E é claro que ela não era exatamente uma ciência como ela é hoje, uma ciência muito avançada, uma ciência muito independente, porém precisa ser aceita a ideia de que já existia ciência. Afinal de contas, por exemplo, a psicologia que existe hoje não existiria se não houvesse o início da filosofia. Uma outra área. A própria sociologia, a própria antropologia e outras ciências não existiriam hoje se não houvesse o nascimento da filosofia. Então, a evolução científica, é claro que ela tem um grande marco no iluminismo, nas revoluções industriais, porém, ela tem o início da sua vida, a sua origem na antiguidade. O químico, por exemplo, a química como a gente conhece hoje, o químico, o cientista dessa área, como a gente conhece hoje, é claro que é recente, questão de 2, 3 séculos passados. Porém, a química, no caso como um meio de trabalhar com misturas, a química como uma forma de procurar a cura, ela já existe há muito tempo. Apesar de existir uma controvérsia em relação a isso, é bastante claro que essa necessidade do conhecimento químico também é antiga. Ou seja, existe até um próprio nome bem próprio, um nome particular para esse início da química, que era chamada alquimia. No caso, os alquimistas, eles eram pessoas que tinham um objetivo 50% religioso, 50% científico, 50% religioso. Ou seja, eles queriam encontrar o elixir da vida, queriam encontrar a imortalidade, a cura de todas as doenças e a vida eterna do corpo e da alma. Então tinha esse lado muito, muito mitológico, religioso, eles tinham, porém era justamente até uma forma de terem alcançado grandes resultados experimentais, resultados empíricos. No caso
O filósofo era o cientista era o filósofo. E os alquimistas estão aí como uma representação dessa origem da filosofia, dessa origem científica que a filosofia causou, que no caso também temos outros exemplos, como por exemplo a própria medicina. A medicina, é claro, ela só teve um avanço já depois de muito tempo, mas as pessoas não deixavam de abrir corpos de animais, de seres humanos mortos, doentes, para encontrar cura, encontrar formas de salvar a vida do próprio homem, do próprio Homo sapiens. Então, negar a inteligência da antiguidade e negar a história da antiguidade, essa questão antropológica da antiguidade. Negar todo esse marco é negar toda a história da humanidade. Negar a filosofia, principalmente a filosofia antiga, é negar toda a história da humanidade. Então, não falo isso com uma exaltação à filosofia, eu falo isso como uma forma de deixar claro que nenhum cientista, nenhum psicólogo, nenhum jurista, nenhum historiador, nenhum profissional de nenhuma área científica conseguiria a formação sem a base da antiguidade, sem a base que a antiguidade de filósofos, cientistas construíram para se alcançar o que existe hoje em dia. Em nenhum momento estou dizendo que o conhecimento de hoje em dia não tem valor. Mas o que eu estou querendo dizer é que o conhecimento de hoje em dia tem todo esse valor graças aos fundadores da filosofia, aos fundadores do conhecimento científico, que deram origem à psicologia. Inclusive, o próprio Freud, por exemplo, reconhece a necessidade da filosofia para responder às suas perguntas, responder seus problemas da psicanálise, da psicologia. Os próprios biólogos também reconheceram essa necessidade. O próprio Darwin e os próprios cientistas reconheceram essa necessidade. Então, a ciência, a filosofia nasce durante o próprio nascimento. A ciência nasce durante o próprio nascimento da filosofia. Elas possuem uma origem muito próximas. E hoje, é claro, existe, como eu já disse, existe sim essa separação. Mas podemos ver também, né, a importância da ciência na antiguidade, a evolução da ciência na antiguidade, no filme que eu vou indicar para vocês, que é o Físico, né? Vocês podem pesquisar, é um filme muito bom. Ele não se remete inteiramente à antiguidade, mas ele possui sim grandes contribuições também, e que remontam à antiguidade. Então vocês podem assistir. E é isso, pessoal. Finalizo o vídeo para não deixar muito longo. Espero que tenham gostado dessa explicação sobre a origem, sobre a importância tanto do mito quanto da filosofia e da ciência. Deixem um like aí, ativem o sininho, compartilhem esse vídeo com seus amigos, com pessoas que vocês conhecem, e deixe seu comentário aí, diga o que você achou do vídeo, o que você não achou, o que você gostaria de recomendar, enfim. E é isso, pessoal. Obrigado, falou.